Senhor Jesus, eu oro por estes lenços agora, no nome de Jesus Cristo. Amém. Wonder if we could change them words. Gostaria de saber se podíamos mudar estas palavras. Now I believe. Agora eu creio, agora eu creio. I believe. All Tudo é possível. things are possible. Agora eu creio. Agora eu creio. Agora eu creio. Tudo é possível. Agora eu creio. Do you believe that what has been asked and desired shall be granted? Você crê que o que foi pedido e desejado será concedido? Isto acontecerá. I saw passing through the line a few moments ago some of my Italian friends from Chicago. Eu vi passando pela fila há poucos momentos atrás alguns de meus amigos italianos de Chicago. How many know Sister Batazzi from Chicago? Quantos conhecem a irmã Batazzi de Chicago? Well, you know she had a mental nervous break just recently, very, very bad. Bem, você sabe, ela teve uma crise nervosa recentemente, muito mal. But the morning in Chicago at the Christian Businessman's Breakfast, I told the sister, under the inspiration of the Holy Spirit, Mas certa manhã em Chicago, no café da manhã dos homens de negócios cristãos, eu disse à irmã sob a inspiração do Espírito Santo. she come back to one side and she was just couldn't hold herself together. Ela voltou para um lado e ela quase não pôde se controlar. And I said, sister, you won't get over it right away, but you're going to be well. E eu disse, irmã, você não vai ficar livre disso imediatamente, mas você vai ficar boa. I said, it'll be either 18 months or 2 years. Right in that bracket, you'll be made well. The other day while Eu disse, isto levará uns 18 meses ou 2 anos. Bem neste espaço você ficará boa. speaking with her, I heard her testifying so happy, the happiest she'd ever been in all of her life. Outro dia, enquanto falava com ela, eu ouvi testificando tão feliz, o mais feliz que ela já tinha sido em toda a sua vida. She was riding in a car. She had no peace. The presence of God seemed to have departed from her. Of course, it was mental nerve, you know. Ela estava em um carro, ela não tinha nenhuma paz, a presença de Deus parecia ter afastado dela. É claro, era um nervosismo mental, você sabe. And all of a sudden, it returned with a great flow of joy, and the power of the Holy Spirit was upon her. She wept, she cried. Amém. Que o Senhor Jesus nos abençoe nesta noite. A escritura que será usada está em Romanos, capítulo 4. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, a partir do versículo 1. Romanos, capítulo 4, versículo 1 em diante, 1 ao 5. Nós vamos cantar somente este hino, 205. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Hino de número 205, somente este hino. Dois discípulos no caminho de Emaús iam falando a respeito de Jesus. Um viajante dele se aproximou
perceberam que era o meigo Salvador. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram na aldeia de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Eles falavam a respeito de Jesus. Varão profeta que foi poderoso em obra, diante de Deus e todo o povo, aleluia. Este Jesus ainda hoje nos conduz. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram na aldeia de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Estando à mesa, tomando pão, o abençoou. Partiu e deu, e eles então reconheceram, cheios de gozo em ver o Filho de Deus. No mesmo instante ele desapareceu. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram na aldeia de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Ele está aqui nesta noite. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram na aldeia de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Amém, graças a Deus. Por certo Ele está conosco. E Deus permitindo, estaremos aqui no próximo domingo, a partir das 8 horas da manhã, começando com a Escolinha das Crianças. E às 16 horas com toda a mocidade. Às quartas e sextas-feiras, a partir das 18h30, com o programa Fé para Vencer. E se Deus permitir também, 19 horas, na Rádio Manchester, amanhã. E às 6 horas da manhã, no domingo, Alvorada da Fé. Nós vamos interceder a favor desses nomes. Convidaria o irmão Bito para fazer a oração. Se você não enviou o seu pedido, o levantar de sua mão. Deus sabe a causa, Deus conhece todas as nossas necessidades. Nós vamos
interceder com esses nomes. Edson Belo Messias e família. Elizabeth Cardoso. Elton Costa Cardoso e Guilhermina. Senhor Deus, nós sabemos que não é somente esses irmãos que enviaram os seus nomes neste livro, ó Pai, mas eu creio que cada um que está aqui nesta noite precisa do socorro do Senhor. E nós sabemos que o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Portanto, meu Deus, venha nos ajudar. Eu mesmo preciso da ajuda do Senhor. Cada um dos nossos irmãos está necessitado de Ti, ó Deus. Portanto, Senhor, socorre o aflito, aquele que está desempregado, aquele que está no leito da dor, aquele que está precisando do Senhor. Ó Pai, entra em ação em benefício da minha irmã, do meu irmão, de cada um que está esparramado por este mundo, os de perto e os de longe, por todas as terras, aonde o Senhor tem lançado. O Senhor cuida dos teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Nós te agradecemos pela libertação e pela providência do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Abençoa, Senhor Deus, também o pregador dessa noite, que ele possa ser ungido com o teu Espírito. Nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Teremos nesta noite uma chuva de bênçãos. Nós agradecemos e desejamos a todos os irmãos que nos acompanham pela internet, irmão Gutenberg, irmã Dalcione, que eles sejam ricamente abençoados também nesta noite. E sob o toque de somente crer, nós vamos receber a palavra. Pastor Wellington, com toda a liberdade no Espírito, falará a nosso favor. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Aleluia. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, Pai é santo, mais uma vez nós estamos reunidos aqui, Senhor, sabendo que o Senhor é Deus, é o Deus quem fez todas as coisas e conhece a nossa necessidade. Como disse o teu profeta agora há pouco,
Se nós cremos realmente no que pedimos, o Senhor nos concederá nesta noite. O Senhor nos dará aquilo que nós pedimos, aquilo que nós viemos buscar aqui nesta noite. O Senhor tem preparado a porção de cada um de nós, Senhor. Pai Santo, nos ajuda, Senhor. Nos dê mais do Teu Espírito Santo. Ajuda-nos mais uma vez, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Vamos nos colocar em pé e vamos ler a Escritura aos Romanos, capítulo 4, verso 1 até o verso 5. Glória a Deus. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Amém. Podeis assentar. Você que se sente pequeno, dirija teus olhos a Deus. Não deixe que as sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê tua angústia e acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê tua angústia e acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos que em sonhos você construiu, não dê por vencidos seus planos e entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro
você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê tua angústia e acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Aleluias, graças a Deus. Cada hino, esses hinos inspirados, eles são verdadeiras mensagens. Às vezes, quando está ouvindo um hino, não dá tanto valor como deveria dar, porque cada hino cantado sobre a unção do Espírito, eles transmitem verdadeiras mensagens. Muitas vezes, nos momentos de angústia, um hino fala no profundo da sua alma, no profundo da minha alma. Com o hino, Deus te chama a atenção, Deus te corrige. Com o hino, Deus te consola. Com um hino, Deus te levanta. Deus levanta o caído. O profeta disse, e nós sabemos disso, os verdadeiros hinos e poesias foram escritos em tribulações. Naqueles momentos de angústia do homem. Por isso, esse hino aí fala profundo. Não dê você os seus planos por vencido. O profeta diz, crê somente. E nós estamos aqui, é para isto. Essa escritura que lemos, o profeta pregou a mensagem, amor divino. Tremenda mensagem. O profeta diz, quando o amor divino é projetado, a graça soberana toma o seu lugar. O profeta diz, e ela sempre atuará desta maneira. Ela não atuará diferente, sempre desta maneira. Porque quando o amor divino é projetado nos nossos corações, a favor de alguém, então a graça ocupa o seu lugar imediatamente. E aquele problema é solucionado. Aquele problema é resolvido. Nós temos um Deus que tudo pode, que tudo conhece. Ele disse que se os pardais, os pássaros, as plantas, elas vestem tão bem, o lírio, os pássaros se alimentam todos os dias. O profeta diz, quanto mais um filho de Deus, que está sempre diante de Deus. O profeta diz, Deus é obrigado com você quando você permanece no posto do seu dever, em linha com a palavra. Deus, Ele é obrigado para conosco. O profeta diz, ainda que nós tropeçamos e caímos, o profeta diz, todavia você é um filho de Deus. Ele diz,
você não se perderá. Deus está com seus olhos sobre você 24 horas por dia. O profeta diz: nenhum demônio do inferno pode tocar o dedo na sua alma. Porque essa carne, Montblanc disse, essa carne, ela paga o preço. Ela vai pagar o preço pelo seu tropeção, pelo seu deslize, mas a sua alma está segura. O profeta disse, ela foi comprada por um preço. Ela foi resgatada. Ela foi tirada das garras de Satanás. Montblanc diz, ele não pode tocar. Ele disse, porque você está protegido pelo sangue. Ele disse, aquela vida que estava no sangue do Cordeiro de Deus, agora está morando em você. Está protegendo-nos 24 horas por dia. Irmão, esta é a nossa bendita segurança. Porque ai de nós se não fosse o sangue. Quem aqui pode levantar o dedo nesta noite e dizer, eu chegarei lá, se não for a graça e o sangue? O profeta diz que nós temos que andar assim. Cada passo que nós damos, dar aquele passo sobre o sangue do Cordeiro de Deus. Porque nós não valemos nada. Essa carne, essa carcaça não vale nada. Você imagina, um homem sai de sua casa, de manhã entra em um carro, e nem sequer lembra que existe um Criador. E daí a poucos segundos, ele atravessa a cortina. Ele atravessa para o outro lado. O profeta diz, este é o quadro mais horrível que já vi, mais triste que já vi. Um homem partir dessa dimensão sem Deus, sem estar certo de Deus. O profeta disse que o verdadeiro crente, genuíno, nunca esquece desta velha Bíblia. Aonde ele estiver, ela está com ele. Você está no trabalho, ela está com você. A porção do nosso culto doméstico, aquele trabalho da mocidade que foi realizado aqui, aquilo não foi por acaso. Tem um grande propósito. Aquela mensagem encenada através de irmão Cleube e a irmã Vanete, com culto doméstico. Eu lembrei do irmão Branha. Nunca esqueça do seu altar familiar. Nunca saia de manhã sem ler a sua Bíblia. Nunca saia de manhã sem lembrar, sem colocar a sua vida diante de Deus. O profeta diz, quando nós colocamos Deus
Em primeiro lugar na nossa vida, amados, todo o quadro da família enquadra perfeitamente. Ele disse: o quadro, os pensamentos da sua filha enquadrarão perfeitamente no programa de Deus. Os pensamentos da sua esposa se enquadrará perfeitamente no programa de Deus. Os pensamentos do seu filho, tudo que você está pensando em realizar, quando você coloca Deus em primeiro plano, ele disse, aquilo enquadra perfeitamente. E ele diz, potencialmente você o tem, porque Deus está liderando. E é para isto que nós viemos aqui, todas as vezes. Cada culto que nós viemos aqui, o profeta diz, nós viemos para nos fortalecer, para sairmos daqui mais robusto, para sairmos daqui com coragem de enfrentar o dia a dia. Porque, amados, nós não pedimos a Deus para que Deus tire os problemas de nós. Não. Mas o que nós temos que pedir é que Ele nos dá graça. Que Ele nos dê força, virtude, poder do Espírito Santo na nossa vida. Para então nós passar por cima das lutas do dia a dia, que é grande. As lutas são grandes, os problemas são grandes, mas muito maior é o nosso Deus. Há um hino que diz, maior é Deus, maior é Deus. Se o seu coração te condena, maior é Deus. Quem criou o coração? Quem fez? Quando nós olhamos este quadro na Escritura, da vida de Abraão, e saber que nós, pela fé, somos filhos de Abraão, irmão, isso nos deveria fazer regozijarmos constantemente. Porque ser uma semente de Abraão não é pouca coisa. Ainda mais quando Deus está tomando a liderança. Quando Deus está tomando o total controle. Nós não podemos resistir à advertência do Espírito Santo na hora em que estamos vivendo. Porque Deus está querendo que nós deixamos Ele entrar em cena na nossa vida. E para isso, amados, nós temos que morrer. Nós temos que vencer a nós mesmos. Nós temos que sair do caminho. Para que Deus tome o total controle e entre em cena na nossa vida. Porque nós estamos vivendo em uma hora perigosa. Uma hora perigosa. Mas também é uma hora de grande expectativa para os eleitos. Porque sabe, se um eleito se endividar,
se enredar a sua vida financeira aqui, ele vai ter o escape. Deus vai entrar em cena na vida daquele homem, porque Deus o comprou com o seu próprio sangue. E o próprio Jesus disse que as tuas ovelhas ninguém arrebata das tuas mãos. Ninguém tira. Você pode ver que tem pessoas que se enredam, entram em uma dívida tremenda, e dá pouco, aquilo fica como um espinho na sua carne. Ele perde sono, ele ora e parece que Deus não está ouvindo. Muito chega a ponto de pensar em dar um fim na sua vida. Mas o irmão Branham disse, no momento exato, naquele momento adequado, Deus entra em cena. Quando o homem reconhece que realmente ele está derrotado, está vencido, que só Deus pode solucionar o seu problema. O profeta disse, então, ele se aproxima de Deus. E quando ele pensa que está fraco, é aí que ele está forte, porque Deus entra em cena. E Deus disse, agora eu posso trabalhar na vida dele. Agora eu posso trazê-lo para o altar. Agora eu posso fazer ele chorar. Eu posso fazer ele jejuar, aquebrantar a carne. E Deus entra em cena quando aquele homem se sente debilitado, derrotado. Deus fala, agora é a minha vez. As tuas orações têm chegado aqui. Os serafins têm trago as tuas orações. E agora eu vou responder a sua oração. Aquela viúva estava preocupada. Ela falou, eu vou ter que entregar o meu filho. O único filho que tem para pagar as dívidas. E quando ela chegou diante do profeta Eliseu e derramou a sua situação, contou a sua situação para ele, ele disse, o que tens, mulher, em tua casa? Ela disse, um pouquinho de azeite. Ele disse, vá na sua vizinhança e apanha vasilhas e vai espejando daquele azeite em cada vasilha. E ela creu. Lá no profundo da sua alma, ela disse, isto é assim diz o Senhor. As profecias de Elias nunca falharam. A de Eliseu não vai falhar. Ali tinha porção dobrada do Espírito. Elias tinha uma porção do Espírito.
Porém, Eliseu tinha dobrada a porção do Espírito Santo. E assim ela fez. Pôs uma gotinha em cada vasilha que ela pegou. E de a pouco as vasilhas estavam derramando. Ela correu e voltou no profeta e disse: todas as vasilhas que eu peguei estão cheias. Ele disse: vai e vende, paga a sua dívida e bebe do resto. Este é o Deus que nós cremos. É o Deus que pode abrir a porta da sua casa se você perder a chave. E pela fé você dizer: Senhor, eu não posso perder este miolo. Eu não tenho como comprar outro. Eu não posso pagar um chaveiro. Abra esta porta para mim. Da onde vem a chave, você não sabe, mas ela abre. Abre sem meter a chave. Este é o Deus que eu creio. É o Deus que você crê. Davi disse que ele foi moço e já era velho, mas ele nunca viu um justo mendigar o pão. Nunca viu na sua vida um justo, uma semente de Abraão mendigar o pão. Nós estamos aproximando deste momento, o qual o seu bom emprego que você tem não vai adiantar nada para você. O profeta disse na mensagem: o sonho certo, o seu emprego é um sonho certo, porque vai chegar dia que ele não vai resolver para você. Você não vai poder trabalhar. Mas você vai ter que armazenar esta fé de Abraão lá dentro. Deus proverá. Esta mesma fé vai estar atuando na igreja. Deus proverá o pão. Deus proverá o pão. Nós não temos medo dessas portas se fecharem, mas nós temos medo de perder o que Deus nos tem dado, porque sabemos que elas vão se fechar, mas nós vai estar lá dentro reservado o poder desta mensagem. Esse livrinho vai estar lá dentro armazenado. Você não vai sair para trabalhar porque não tem como. Seu patrão te dispensou. Você não está enquadrado no concílio ecumênico. E se o Espírito Santo estiver em você, você sairá de lá regozijando, saltando de alegria, dizendo: eu sei em quem tenho crido. Naquela manhã, quando todo o sistema religioso estiver de mão dada com o Estado, você se assentar na sua mesa e todo o mantimento tiver acabado que estava armazenado. O profeta disse: a noiva ficará aqui de 30 a 40 dias quando essas portas se fecharem.
Você não tem alimento em sua casa armazenado para esse tempo? Vai acabar. E você precisa ter a fé de Abraão. A fé de Deus proverá lá dentro armazenada. Sabe, essa fé atinge as crianças. Atingiu as crianças da igreja primitiva. Elas morriam cantando. Eles iam para ser queimados cantando, as crianças. E naquele instante você, Senhor, aqui estamos nós. Sabemos em quem temos crido. Temos ficado com a verdade. E quando você abrir os olhos, a sua mesa estará repleta. O pão estará ali. Oh, Deus! Dá-me esta fé, Senhor. Deixe esse amor divino ser projetado no meu coração. Para que essa graça soberana possa ocupar o seu lugar na minha vida. Às vezes você pensa que não tem, mas ela está aí. Às vezes que a tarifa de energia sua chega e você está situação financeira tão ruim e você fica pensando o que fazer. Mas uma voz fala com você e diz: se eu cuido dos pássaros, de toda a natureza, não posso eu cuidar de você? Deus está operando e agindo nos nossos dias em simplicidade. Quanto mais você se humilhar e se portar simples, Deus pode te usar. Deus pode entrar no seu coração e fazer morada. O profeta disse aqui na mensagem, Amor Divino, parágrafo 48, ele disse: porque você é um criador em miniatura. Porque vocês são filhos e filhas de Deus. Para que temer, gente? Nós somos criadores em miniatura. E naquele momento a palavra falada estará funcionando. Dos lábios dos filhos de Deus, das filhas de Deus. Porque enquanto nós estamos orando, mas vai estar chegando este momento que você vai simplesmente falar e aquilo vai acontecer. Você vai falar e aquilo vai acontecer. O profeta disse que ele queria ter uma igreja tão cheia do Espírito Santo, que se algum membro fizesse algo errado, o Espírito Santo chamaria a atenção diante de todos os demais irmãos, e ele se acertaria. Irmão Branham queria ver esse tempo.
Ele queria ver essa posição da igreja noiva. Nós estamos aproximando disto. Estamos nos aproximando disto. Que não terá como você enganar o Espírito Santo. Ananias e Safira pensaram que podia enganar o Espírito Santo, mas não puderam. Pedro disse para Safira: aí está os pés daqueles que sepultaram seu marido, e vai te sepultar também. Porque ela não sabia o que tinha acontecido com seu marido Ananias. Mas Deus é o refúgio. Deus é o socorro bem presente. Irmãos, nós estamos aqui para isto. Nós somos filhos e filhas de Deus. Filhos e filhas. Não importa o quanto vocês se afundarem em pecado, mesmo assim vocês são filhos e filhas de Deus, porque vocês estão caídos, degenerados na sua alma e mente, mas Deus é o seu Criador, e no seu estado de queda, você é uma criação de Deus perdida e arruinada, denominada pelo diabo, dominada pelo diabo. Isso é correto. Mas mesmo assim vocês são filhos e filhas de Deus. Ele não deseja que nenhum de vocês pereça, mas que todos venham a se arrepender. Vê? E Ele tem feito tudo que é possível e somente o próprio Deus pode fazer isto. Dá as oportunidades às suas criaturas de aceitar e de ser o que Ele deseja que você seja, de volta ao seu estado correto novamente. E ninguém, agora ouçam isto, é bem cortante, mas nenhuma pessoa está em seu estado mental normal, a não ser que tenha aceitado o Senhor Jesus. Esta é uma afirmação forte, mas esta é a verdade. Ninguém mentalmente normal, até que tenha aceitado a Cristo Jesus como seu Salvador pessoal. Nós temos aceitado. Mas isto é a Bíblia, com certeza. Isto é verdade. Ele é o único. E no seu ser que foi criado. Agora você será louco para o mundo quando você fizer isto. Porque você tem de sair da atmosfera que você está para estar em outra atmosfera. Quando você faz isto, Deus o levanta imediatamente do mundo. E você vive numa outra atmosfera celestial. Está vendo? E então, para o mundo, é simplesmente o contrário do que isso, do que esse é. Está vendo? E isto é contrário ao mundo. Está vendo? Agora, o que você deseja fazer? É ser levantado por Cristo a uma atmosfera diferente, onde você esteja feliz, pacífico, e então ali você cria uma situação diferente. Nós estamos vivendo bem aí, porque Deus tem nos resgatado. Deus tem tirado de nós tudo que é do mundo. Todas as coisas contrárias deste mundo, Ele tem tirado de nós. E Ele tem depositado em nossos corações
este amor divino. Nada do mundo nada. Ele tem tirado tudo para tomar o controle da nossa vida, para controlar o nosso ser, para nos fazer filhos e filhas de Deus. Para isso o Espírito Santo está aqui, nos nossos corações, para nos dar coragem. Nós precisamos de coragem, irmão. Precisamos de mais coragem. Porque Deus nos deu o Espírito Santo para nos dar esta coragem, para pedir e ter certeza que vamos receber aquilo. Não duvidar nos nossos corações. Pedir com fé no nosso coração, e saber que nós vamos receber aquilo. Ter a certeza, Deus já me deu isto. Deus já me deu esta vitória. Como sempre dizia o pastor Elias Ferreira, saudosa memória, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. É a nossa vitória. Você pode olhar nesse instante para o Calvário com os olhos da fé, e você ver ali o seu Criador que foi traspassado, o seu sangue caindo sobre a terra, trazendo o batismo da santificação, o batismo de sangue. E agora você olha pela fé a vida que estava nele, que ele rendeu totalmente no Calvário, agora está vivendo em mim e em você. Todas as mensagens apontam que Cristo é o mistério de Deus revelado. Cristo, o Espírito Santo sobre nós, atuando, levando nós para onde nós estamos querendo ir, para onde nós pretendemos estar. Ah, se não fosse Deus, aonde estaria você, meu irmão? Aonde estaria você, minha irmã, nesse instante? Vê que o nosso corpo é controlado por 5 sentidos. Se eu olhar para este copo, eu sei que ele é um copo. Mas se eu pegar nele e olhar para ali, todavia eu sei que ele é um copo, porque estou seguro nele. O meu tato está dizendo, o copo está aqui. E se eu disser para a irmã tocar um pequeno solo ali, eu sei que ela está tocando. Eu sei que há uma música sendo soada ali, porque a minha audição está dizendo.
está me declarando. Agora a fé que Abraão tinha do Deus proverá era diferente. Ele não estava vendo o cordeiro, mas ele disse para Isaque: Deus proverá para si, meu filho, cordeiro para o holocausto. Oh, amados irmãos, esta fé está aqui. Ela está em nós. Nós não podemos ter dúvida disso. Que esta fé está sendo armazenada para operar no momento exato. Para entrar em cena no momento exato. Você pode dizer: graça que a um infeliz como eu salvou. Isto é graça, irmão. Não é porque eu mereço, não é porque a irmã merece, mas é graça, é um favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Ele nos deu esta fé. Porque nós vamos precisar dela. E ela está agindo, atuando conosco todos os dias. O que você pediu a Deus nesta noite, volte crendo para a sua casa, que Deus já te deu isto. Deus já te concedeu. Seja o que for, se a sua situação financeira está ruim, você está passando por uma dificuldade financeira tremenda, volte para a sua casa descansado, crendo no Deus proverá. Esta fé está atuando em você nesse instante. Se a enfermidade, volte para a sua casa curado. Você está curado. Você tinha aquela enfermidade, agora não tem mais. O profeta disse na fita que ouvimos, nós não devemos ouvir simplesmente por ouvir a voz do profeta. Você tem que deixar ela descer lá dentro. O profeta disse: tudo que você pediu a Deus, nesse instante, você crê que você já recebeu isto. Você já o tem. Já é seu. Amém? Vamos nos colocar em pé. Querido Deus, Pai Celestial, nós cremos na verdade, Senhor, nesta fé. A fé do Filho de Deus. Aquela fé que estava dentro de Abraão. Aquela mesma fé está atuando na igreja hoje. Ela está dentro de nós. Meu Deus, eu estou voltando crendo para minha casa, que o meu problema foi solucionado. O Senhor já resolveu o meu problema. Eu estou voltando crendo, Senhor, sem nenhuma sombra de dúvida. Meu Deus, guarde cada irmão no seu retorno nesta hora, para o seu lar, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluias. Deus abençoe pastor Wellington, sua família.
e vamos voltar recompensados por aquilo que nós ouvimos. Despeçam um do outro, Deus vos abençoe, e se Deus permitir, estaremos aqui no próximo domingo. Lá no Monte Moriá, assim disse Abraão, nosso Deus proverá para passar o Mar Vermelho. Nosso Deus falou assim: marche, marche, Israel, marche confiando em mim. Nosso Deus proverá, nosso Deus proverá. Lá no Monte Moriá, assim disse Abraão, nosso Deus proverá. Lá na cova dos leões, Daniel assim falou: não se turbe, ó rei Dário, o meu Deus de mim cuidou. Nosso Deus proverá, nosso Deus proverá. Lá no Monte Moriá, assim disse Abraão, nosso Deus proverá. Lázaro estava morto, no sepulcro colocado, mas Jesus falou com ele, e ele foi ressuscitado. Nosso Deus proverá, nosso Deus proverá. Lá no Monte Moriá, assim disse Abraão, nosso Deus proverá. Neste mundo sou um cidadão comum, sujeito às lutas e às tentações, sujeito às ordens de homens carnais, sujeito a passar por duras provações, vivendo no meio de homens corruptos, nem sempre a vida é doce como mel, mas